vídeo de hoje, vamos falar sobre alguém que tinha uma conexão com Deus que muitos de nós sonhamos em ter. Estou falando de Moisés, sim, das pragas do Egito e que abriu o Mar Vermelho. Moisés foi o grande homem bíblico que marcou a grandeza da sua história pela sua humildade. Vamos falar hoje não apenas sobre os milagres e desafios que ele enfrentou, mas também sobre mostrar o caminho de fé, dúvidas e, claro, como a sua intimidade com Deus moldou a história. Como um homem comum, adotado pela família real egípcia, acabou se tornando líder do povo de Israel e amigo íntimo de Deus. E mais, o que podemos aprender com a sua vida sobre persistência, fé e intimidade para conversar com Deus? Porque vamos combinar, né? Falar com Deus numa sarça ardente não é algo que acontece todos os dias. E ainda teremos espaço para discutirmos um pouco como Moisés lidou com as suas inseguranças, como ele enfrentou desafios gigantescos, literal e figuramente, e como sua relação com Deus pode nos inspirar a buscar uma conexão mais profunda. Até porque, antes de se tornar o líder que libertaria Israel, Moisés passou anos no Egito e outros 40 anos no deserto. Esse longo período de preparação foi essencial para moldar o homem que se encontraria com Deus em cima de uma montanha. Longe da corte egípcia, Moisés aprendeu sobre humildade, paciência e dependência de Deus, características cruciais para um líder. Mas e aí, tá curioso para descobrir como um simples homem conseguiu realizar feitos extraordinários? Tudo graças à sua fé e a uma relação íntima com Deus? Como a história de Moisés pode nos ensinar a superar nossos próprios mares vermelhos e a conversar com Deus de maneira que transforme nossa própria jornada? Fica com a gente até o final do vídeo para descobrir. Olá, seja bem-vindo ao Ideal Life. Aqui você irá encontrar de forma simples e fácil respostas para equilibrar as 7 áreas de sua vida. Hoje vamos falar sobre a vida e obra de Moisés. Antes de mais nada, tenho uma notícia fantástica para compartilhar com você. Ao acessar o link na descrição, você conseguirá entrar diretamente no nosso serviço de aconselhamento cristão. Esse é um momento exclusivo com os membros da nossa Igreja Escola Caminho Ideal. E lá, você receberá todo o apoio e suporte no âmbito pessoal, profissional ou especialmente no espiritual, aproximando-se de Deus. Na Caminho Ideal, mostramos como as palavras das Sagradas Escrituras são essenciais para uma vida harmoniosa e impactam positivamente no nosso cotidiano. Então não perca tempo, clique no link da descrição do vídeo para esse encontro inicial conosco e descubra mais sobre a Igreja Escola Caminho Ideal. Agora, vamos lá! Retomando nossa conversa, Moisés não começou como o grande líder que conhecemos. Nascido num período de opressão brutal, sua primeira cama foi um cesto no rio Nilo, numa tentativa desesperada de sua mãe, Joquebede, para salvá-lo da morte. Imagina só, o futuro libertador de Israel começou sua jornada escapando por pouco de ser mais uma vítima da tirania do faraó. E esse começo de vida difícil é um dos presságios das coisas que ainda iriam acontecer em sua vida. Moisés foi encontrado pela princesa Renútime, que o entregou novamente à sua mãe. No entanto, anos mais tarde, a princesa toma Moisés como filho, o que além de deixar Joquebede desolada, afasta o menino dos ensinamentos de Deus. Moisés foi desde o começo posto a viver como um príncipe egípcio, desde suas vestimentas, educação e culto aos deuses do Egito. Crescendo no luxo do palácio, Moisés poderia ter se distanciado de suas raízes hebreias. No entanto, mesmo vestindo seda e aprendendo a agir como um príncipe, o chamado de seu povo e a injustiça que enfrentavam pulsava forte em seu coração. Sua decisão de intervir numa briga, matando um egípcio, foi o ponto sem retorno, afastando ele para longe da vida palaciana e empurrando ele para o deserto. No deserto, cuidando de ovelhas, quem diria que Moisés encontraria o seu destino numa sarça ardente? Foi uma conversa, um momento de dúvidas, questionamentos e, finalmente, aceitação. Deus não escolheu um líder inabalável, ele escolheu Moisés, com todas as suas inseguranças, e o garantiu que ele não estaria sozinho. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés perguntou a Deus: "Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel?" Deus respondeu: "Eu estarei com você." Moisés, enquanto estava no deserto, nos ensinou sobre a importância do silêncio para ouvir Deus. Em meio ao barulho e às distrações de nossas vidas, como podemos encontrar o nosso próprio deserto para ouvir a voz de Deus? Tudo que ele vivenciou no deserto nos encoraja a buscar momentos de quietude, longe das agitações do dia a dia, para nos conectarmos de maneira mais profunda com Deus. E se você já sabe disso, é porque com certeza você assistiu nosso vídeo sobre o poder da oração. Eu tenho certeza. Mas esse tempo no deserto foi importante, não só para a missão que Deus tinha para Moisés, mas também para o seu crescimento pessoal e espiritual. A escolha de Deus por Moisés não foi aleatória.
Deus viu em Moisés o coração de um verdadeiro líder, capaz de guiar o seu povo à liberdade. Confrontar o faraó, por exemplo, não foi nada fácil, mas ele perseverou. Cada praga, cada milagre, cada passo rumo à liberdade foi marcado por hesitação. Mas ele sabia da sua missão e seu coração era convicto. O confronto entre Moisés e o faraó não acabou da noite para o dia e só demonstrou a grandeza e coragem de Moisés e o poder de Deus. As pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a outra, não foram apenas castigos aos egípcios, mas também sinais da soberania divina sobre falsos deuses. Cada praga desafiava especificamente o Egito, reforçando a mensagem de que o Deus de Israel era supremo e não tinha para ninguém. Agora, se você está gostando da história, curta o nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você nunca perde nenhuma novidade por aqui. Voltando de onde paramos, antes do grandioso milagre do Mar Vermelho, Moisés enfrentou o ceticismo e o medo do próprio povo de Israel. À beira do mar, com o exército egípcio se aproximando, a fé e a liderança de Moisés foram postas à prova como nunca antes. A abertura do Mar Vermelho foi um testemunho não só do poder de Deus, mas também da firmeza de Moisés em acreditar na promessa divina, mesmo diante do impossível. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Êxodo 14, 21. E então, o Mar Vermelho se abriu. Apesar de todo o receio, eles acreditaram e prosseguiram. E a história soube preservar esse ato como um exemplo edificante de como podemos confiar nos líderes escolhidos por Deus. Monte Sinai, a relação de Moisés com Deus ganhou novos contornos. Quanto mais prosseguia, mais perto de Deus Moisés estava. O que aconteceu lá foi um momento decisivo não só para Israel, mas para ele pessoalmente. Deus revelou a Moisés não apenas os 10 mandamentos, mas também as instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo durante a travessia do deserto. E assim, com todas as instruções, estava estabelecida a conexão entre Deus e o povo de Israel. A entrega da lei, junto com as instruções específicas para o culto e a vida em comunidade, formaram a base da nação de Israel e evidenciaram a santidade e justiça divinas. E hoje, essas instruções são como o cimento que usamos para fortalecer a nossa construção moral, mesmo que você ainda não saiba disso. Mas liderar não era fácil, e nunca será. Líderes verdadeiros não assumem apenas essa posição por talento ou heranças. Para ser um líder, é necessário um chamado, uma convocação íntima. O peso de manter um povo fiel num deserto hostil testaram Moisés ao extremo. Cada desafio enfrentado no deserto foi uma lição de fé, paciência e liderança, provando que mesmo os líderes escolhidos por Deus precisam lutar contra a impaciência e o desânimo. Moisés não entrou na terra prometida, mas sua jornada da cesta do Nilo ao topo do Nebo, onde viu o futuro do seu povo, não se resume ao destino final. Foi sobre a jornada de um homem com Deus, uma história de fé, falhas, perdão e liderança. Essa é uma das coisas que podemos aprender com Moisés. Por mais que caminhemos juntos, todos trilhamos nossos próprios destinos, e chegar na linha de chegada não deve ser a sua maior preocupação. E assim, amigos, concluímos essa história explorando a vida extraordinária de Moisés, um homem cuja história ultrapassa o tempo e continua a inspirar. Desde suas origens humildes até se tornar um líder cuja fé e determinação libertaram um povo, Moisés nos mostrou o que significa viver uma vida de intimidade com Deus. A vida de Moisés é um exemplo vívido de que Deus escolhe seus líderes a dedo. Moisés tinha suas inseguranças e falhas, mas sua disposição para ouvir, aprender e seguir a orientação divina fez dele um líder inesquecível. Sua história nos desafia a perguntar: como estamos respondendo ao nosso próprio chamado? Estamos dispostos a ouvir e agir, mesmo quando o caminho à frente parece incerto? Mesmo que você não consiga ver claramente o que está logo adiante, vale a pena se manter nos trilhos? Agora te convido a refletir sobre a sua própria vida. Como você pode cultivar uma intimidade maior com Deus seguindo o exemplo de Moisés? Lembre-se, a chave para uma vida transformadora não está em ser perfeito, mas em estar disposto a ser usado por Deus, apesar de nossas imperfeições. Como próximo passo, encorajo você a se aprofundar ainda mais nos ensinamentos e histórias que moldaram nossa fé. Junte-se aqui a nós no Caminho Ideal, onde juntos exploramos, aprendemos e crescemos em comunidade. Seja buscando uma conexão mais profunda com Deus, melhorando nossa compreensão bíblica ou simplesmente encontrando apoio uns aos outros. Até a próxima, que nossa caminhada seja inspirada pela fé corajosa e pela intimidade com Deus que Moisés nos ensinou.